Preciso te atualizar também sobre uma nova proposta que deve vir da Turquia por Yuri Alberto e essa oferta deve incluir um jogador. Será que pode pintar um brasileiro? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, Carlos Vinícius impressionando no Brasileirão e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Corinthians, Palmeiras e São Paulo devem estar bastante arrependidos de não terem contratado de graça Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos de idade, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem média de gols espetacular com a camisa do Grêmio. Até aqui foram 20 gols em 22 partidas na atual temporada, 8 jogos e 8 gols marcados pelo tricolor. Foi o Carlos Vinícius quem fez 3 dos 5 gols na vitória do Grêmio na noite dessa quarta-feira contra o Botafogo, 5-3 na Arena Gremista. Só para refrescar sua memória, Carlos Vinícius estava livre do Fulham e foi oferecido para São Paulo, para Corinthians e para Palmeiras. Os 3 clubes entenderam que a pedida do staff do jogador era muito alta. Carlos Vinícius queria receber pouco mais de R$1 milhão por mês para que o negócio fosse fechado. O único que acreditou no potencial do Carlos Vinícius foi o Grêmio, que certamente está super contente com o centroavante. Repito, ele chegou sem custos à Arena Gremista, em troca de salário, direito de imagem e luvas, pacote que gira na casa de R$1.200.000 por mês, candidatíssimo à artilharia do Campeonato Brasileiro de 2026. Quero falar agora sobre Yuri Alberto e a possibilidade de uma nova proposta do Fenerbahçe. O clube turco na semana passada chegou a oferecer 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A oferta foi prontamente recusada pelo Corinthians. Mas, de acordo com o jornalista Pedro Ramiro, o Fenerbahçe prepara uma última oferta superior aos 18 milhões de euros. Ela poderia chegar a 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais, além da cessão de um atleta. E aqui vem a parte importante. Fui dar uma conferida no elenco do Fenerbahçe para entender quais jogadores brasileiros atuam nessa equipe turca. Ederson, goleiro da seleção brasileira, Fred, volante que já defendeu a seleção, além de Talisca, que é torcedor declarado do Timão. Importante registrar que o Ederson é titular absoluto, assim como o Fred e o Talisca, mas Talisca tem contrato com o Fenerbahçe somente até julho. E, eventualmente, se o Fenerbahçe facilitasse a saída do Talisca com antecedência, poderia, a partir daí, pintar um baita negócio. Importante, esses 3 nomes que eu estou citando não fizeram parte da publicação do Pedro Ramiro. Ele só conta que o Fenerbahçe promete uma próxima proposta de 25 milhões de euros, além da inclusão de um atleta. O que você pensa sobre esses nomes? Sobre tais possibilidades e quanto você cobraria para vender o Yuri Alberto? O Corinthians tem batido na tecla de que quer, pela parte dele, 22 milhões de euros. Hoje o Corinthians tem direito a apenas 40% do valor de uma futura venda, 10% são do André Cury, seu representante, e outros 50% seguem vinculados ao Zenit. Só para completar sobre o Corinthians, tem informação importante. Timão conseguiu um desconto de superior a 40% para quitar uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O valor final dessa dívida que o Corinthians vai pagar em quase 20 anos é de 678 milhões de reais. A dívida era de 1 bilhão em débitos não previdenciários, mais 200 milhões em débitos previdenciários e outros 15 milhões de FGTS. Importante, esse tipo de acordo, além de diminuir sua dívida, faz com que o Corinthians vá mudando a sua imagem diante do mercado. Vamos lá, vamos falar do Timão, porque o Dorival Júnior, no meio da semana, resolveu conceder uma entrevista coletiva, né, para imprensa presente no CT Joaquim Grava, no dia a dia ali, depois do título conquistado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não, né? No Rio de Janeiro foi do ano passado, na Copa do Brasil. No Mané Garrincha, em Brasília, a Supercopa, aí o elenco aproveitou a segunda-feira, ele começou a trabalhar a semana com um derby no horizonte, tem um jogo importantíssimo no domingo, mas antes disso tem um complemento da 6ª rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians que não joga essa rodada do Brasileirão, o jogo contra o Atlético Paranaense ficou pro dia 19 de fevereiro, jogo da 2ª rodada, até por isso, se você olhar a tabela, não se assuste, o Corinthians está na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o Corinthians tem apenas um jogo disputado. Então, calma lá que tem muita coisa ainda para acontecer. E aí, por isso, tem compromisso contra o Capivariano, o time bem alternativo. Eu já te passo a escalação. Antes, eu queria falar dessa entrevista do Dorival, porque tá muito claro, né? Ele entende a realidade do clube, ele passou pelo Transferban, ele promoveu jovens, mas ele não tá perdendo a oportunidade de dizer
que o Corinthians precisa de reforços. Ele fala isso numa condição super elegante, né? O Dorival não é um cara né, polêmico e tal, não é isso, mas dentro da sua elegância, na sua finesse, ele vai lá e diz: estamos precisando, né? Já chegou a falar em 5 a 6 reforços, mas ele continuou em todas as respostas, ele voltava e falava: por isso que eu falo, que a gente precisa de um complemento no grupo, a temporada é longa e tal, porque ele volta e meia era questionado sobre alguma situação, dá pra ganhar Libertadores, poxa, e Brasileirão de pontos corridos, né? Você é o rei do mata-mata, mas nos pontos corridos você não tem um Brasileirão. Ele ia lá e falava assim: então, por isso que eu falo, todas as equipes aí estão contratando. Eu entendo a nossa realidade, mas a gente precisa de uns complementos e tudo mais. Então, ele frisou muito isso durante a entrevista. O Dorival tá pedindo reforços, o que indica, porque assim, se ele já tivesse tido a informação do Marcelo Paz dizendo: Dorival, chega, ó, não tem mais grana aqui, não vamos mais pro mercado, o grupo tá fechado, o grupo é esse aí, te vira e vão lá na metade do ano, eu tento conseguir mais alguma coisa. Se ele tivesse essa informação, eu duvido muito que ele iria para uma entrevista coletiva, como tem feito sistematicamente, e dito que precisa de reforços. Então, provavelmente ele deve ter a informação de que, cara, a gente está atento. E se tiver a possibilidade, a gente vai trazer. Então, o Corinthians segue no mercado e há uma possibilidade muito grande de que outros reforços sejam anunciados até o dia 3 de março, quando fecha a janela, para o Corinthians poder regularizar e inscrever jogadores. Não tem mais transferban, então a galera vai à forra aí, né? E o Dorival tá pedindo reforços. Essa resposta dele sobre o Campeonato Brasileiro eu achei bem interessante, porque ele se defendeu, né? O questionamento é algo que eu já fiz várias vezes e o jornalista fez nesse sentido. Poxa, você, né, ganha muito, te incomoda, né? O fato de você não ter um Brasileirão, nos pontos corridos você, né, acaba recebendo algumas críticas e tal. E aí ele ponderou que tem 2 vice-campeonatos, né? Um com o Santos, se eu não me engano, o outro com o Flamengo, que ele pegou na 7ª colocação, levou o 2º lugar. O Santos ele acabou perdendo jogadores para a seleção olímpica num período super importante, então, e mesmo assim ele bateu de frente lá com outras grandes equipes e conseguiu um vice-campeonato. E que muitas vezes ele pegou equipes numa condição difícil, né? Equipes grandes numa condição difícil dele ter que tirar o clube dali de uma zona de rebaixamento, de uma condição de meio de tabela. Então ele falou assim: se me derem elenco para trabalhar, eu consigo dar a resposta. Falou isso, textualmente. Então assim, por que ele, em vários momentos, estando em situações complicadas, adversas, ele focava nas Copas? Porque ele sabia: cara, eu preciso marcar minha história aqui, eu não vou ganhar o Brasileirão no contexto onde ele estava. Então eu preciso focar na Copa, porque se eu ganhar, eu já marquei, eu vou ter uma garantia, uma segurança para trabalhar e a gente vê ali na frente. Para ganhar Brasileirão, gente, o Brasileirão, ele é vencido. Não existe aleatoriedade no Campeonato Brasileiro. Não estou dizendo que no mata-mata existe um pouco mais, mas não é por isso que os clubes ganham. Mas a aleatoriedade ela é convidada para o mata-mata, para um jogo único, para um jogo de Copa. No Brasileirão é muito difícil. Você precisa de gestão, planejamento, você precisa nitidamente focar nisso. Eu sei que muitas vezes, né, as competições se atropelam e os clubes que ganham o Brasileiro de pontos corridos às vezes são eliminados prematuramente nas Copas e aí pensam, pô, então às vezes dá, não quer dizer que ele estava focando desde a primeira rodada, mas em algum momento ele precisou olhar e dizer assim: tá, peraí, o que a gente vai fazer nesses próximos 5 jogos? Olha, nós vamos fazer 70%, 80% dos pontos. E aí, vou dar aquele sprint e tal. Então você precisa organizar assim, direitinho para ganhar um Brasileirão. Ele não é ganho de uma forma estratégica pontual para um jogo apenas ou para alguns jogos de um torneio em que você consegue levantar uma taça. Não é. E aí, obviamente, você precisa de um elenco para poder rodar, para poder trabalhar, para poder até mesmo dividir o teu grupo em várias frentes diferentes. O Brasileirão não é brincadeira, gente. É muito difícil mesmo. E assim, acho muito difícil o Corinthians brigar exatamente por todo esse contexto. Né? Ainda mais nesse momento com a realidade financeira batendo a porta. Então, o que precisa é melhorar para não passar tantos sustos, né? Como no ano passado, como no ano retrasado. Chega, né? Ok, tá ganhando Copas, o time tá encaixado e tal, mas não... Pode ficar numa condição melhor, pode ficar para que o torcedor não fique tão apavorado, né, como em anos recentes. Falando sobre esse jogo contra o Capivariano, eu tô muito curioso porque vai ser interessante esse jogo, sabia? A gente sabe que o foco é no derby contra o Palmeiras, jogo de Campeonato Paulista também, né? A 7ª rodada, mas é um clássico, então o velho clichê de ser um campeonato à parte, você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Como diria o filme Romeu e Julieta, né? Então, é um jogo que tem consequências. Então, ele vem de um título da Supercopa. Se ele ganha do Palmeiras no domingo, embala e fica gigante. Se tropeça, já dá uma arranhadinha, embora não valha tanta coisa assim em termos práticos, né? Porque a gente tá falando ainda de uma fase de grupos do campeonato. Mas vai depender também do que o Corinthians vai conseguir nessa quinta, né? Porque tá na fase de classificação, mas tá todo mundo embolado ali, né? E é um campeonatinho traiçoeiro, tem mais 3 jogos.
para serem disputados. Mas o mais legal desse jogo contra o Capivariano vai ser observar alguns jogadores que a gente precisa ver mais de perto. O Matheus Pereira no meio-campo, o Pedro Milans na lateral direita, o Tchoca voltando, talvez ele seja utilizado, como é que a gente vai poder observá-lo aí, se tá tudo bem com ele, se a cabeça tá boa e tal, e é um jogador que eu acho que pode ter sequência até para ser negociado ali na frente. O Caio César como titular, que já foi inscrito no Campeonato Paulista também, ele entrou muito bem contra o Flamengo, mas numa amostragem muito pequena. Então, entrando como titular, começando, pra gente ver o seu jogo sendo desenvolvido de uma forma melhor, vai ser interessante. E outros nomes que a gente já tá acostumado a ver e tal, né? O Garro tendo uma sequência maior, o Vitinho, o Guinegão, mas especialmente Caio César, o Pedro Milans na direita, o Tchoca na defesa, acho que são as grandes valências desse time pra gente poder analisar, porque são jogadores com um ingresso quase que imediato no time titular, no time principal. Então, é importante esses caras estarem bem, porque mediante a tantas competições, tantos jogos, você precisa ter 15, 16, 18 titulares. E quem sabe, né? O Corinthians começa a se fortalecer como grupo também para poder suportar uma longa temporada e fazer bonito no Brasileiro. Acho que é isso que o torcedor quer também. O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, tô aguardando a sua inscrição. Valeu, tamo junto, até a próxima. Tchau! É isso aí, torcida mais fiel. Esse aí é o vídeo do Timão pra você. Se você gostou do vídeo, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo do time do Corinthians aqui no canal, trazendo sempre as novidades do Timão pra você ficar por dentro de tudo. Forte abraço e até o próximo vídeo.